Tá rodando aqui, vamos. Isso, pronto, gravando a apresentação. Então, quem não puder assistir agora, a gente depois vai disponibilizar essa apresentação para vocês e a gente fala depois onde vai estar e provavelmente a gente coloca no nosso site o link aí e aí fica disponível para vocês. Então, a nossa fala hoje ela tem o objetivo de fazer essa parte introdutória, que a gente já tem feito, mas a gente acha que é importante frisar isso e está todo mundo falando a mesma língua, sabendo o que é Embrapi, sabendo o que é o Polo de Inovação de Matão, e aí a gente avança no que é o tema da nossa conversa de hoje, que é o papel de vocês, alunos, no Polo de Inovação, e não só o papel, né, mas também a importância que tem a presença de participação de vocês, alunos, aqui, né? Bom, então, em primeiro lugar, o que é Embrapi? A gente está muito acostumado com ouvir a sigla Embrapa, né, que é bem parecido, aí trocam as letrinhas do final, aí a gente troca o A do final por 2 Is. Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Então, a Embrapi ela surgiu um pouco baseado no sucesso que a Embrapa tem, visando dar um pouco do incentivo que a Embrapa deu ao longo de muitos anos para a pesquisa agropecuária nacional, dar o mesmo tipo de incentivo de formas um pouquinho diferentes à indústria brasileira, porque a indústria brasileira ela ainda é muito, digamos, dependente de tecnologias estrangeiras. Então, quando a gente fica à mercê do que outros países têm a nos oferecer, a gente acaba ficando com coisas defasadas, acaba ficando com coisas que às vezes têm um custo maior. Então a Embrapi ela surgiu para tentar mudar um pouco essa cara da indústria brasileira de realmente investir em pesquisa, investir em inovação e não só comprar tudo isso lá de fora. Então, a gente gerar a nossa própria tecnologia. Uns anos atrás se falava aí, né, que o Brasil tinha potencial para ingressar no primeiro mundo, mas entre o pessoal da indústria já se sabia que um entrave para você entrar no primeiro mundo aí é você gerar a própria tecnologia. E o Brasil ainda é um grande exportador de commodity, né? Por exemplo, a gente exporta minério de ferro e compra aço da China, ao invés da gente pegar o nosso minério de ferro e transformar em aço, aí pensando nos grandes volumes, né? Claro que em pequenos volumes tem um pouco disso, mas em grandes volumes a gente exporta minério de ferro e importa aço. Isso acontece com muitos insumos, e aí que entra a gente querer melhorar, querer gerar condições para fazer com que o Brasil possa fazer essa industrialização do que a gente tem de matéria-prima. E aí isso entra em gerar novas tecnologias, gerar novos produtos, gerar valor no nosso produto que a gente está gerando aqui, né? Então, a Embrapi ela vem com esse incentivo para dar esse up na indústria brasileira e fazer a gente ser mais competitivo mundialmente falando. E aí, com isso, a gente gera empregos melhores, a gente tem um produto de valor agregado girando, então gira mais dinheiro, a situação da comunidade como um todo, ela avança junto. A indústria tem um grande papel, apesar dela ficar escondidinho comparado ao comércio, por exemplo, que é muito mais visível, a indústria tem um papel bastante importante no desenvolvimento de uma nação, e é esse olhar que a Embrapi tem. E aí, além disso, além do incentivo à inovação, a Embrapi tem um olhar bastante importante à formação dos recursos humanos para trabalhar nessas empresas. Então, ela tem um olhar assim dessas questões que a gente vai falar aqui mais adiante, do profissional do futuro, de o que não só o que o mercado pede, mas o que um bom profissional pode ter ali, pode agregar na sua formação, principalmente quando a gente está pensando em profissionais em formação, que ainda estão sendo lapidados, ainda podem escolher coisas a mais ali para incluir no seu rol de capacidades, de habilidades ali. Então, a Embrapi tem um programa que é próprio para isso. Além de incentivar as indústrias, ela visa
a formação de recursos humanos para trabalhar nessas empresas, né? E aí quem trabalha no projeto Embrapi é capacitado para trabalhar aí com essas habilidades que servem tanto para a indústria quanto para outro tipo de atividade, de empresa que esse recurso humano, que essa pessoa for trabalhar mais adiante. E aí a Embrapi, eu falei lá em cima que ela atua um pouquinho diferente da Embrapa, né? A Embrapa ela tem uma estrutura própria, tem pesquisadores próprios, tem infraestrutura que é da Embrapa. A gente vê por aí prédios enormes da Embrapa com seus laboratórios lá dentro. Na Embrapi isso acontece de maneira diferente. Ela tem um modelo, ela surgiu mais recentemente, né? Ela surgiu em 2013, e aí ela tem um modelo de funcionamento que é um modelo mais moderno. Ela credencia centros de pesquisa que são referência em uma determinada área para atuar como polo Embrapi naquela área. Então, a gente é um polo Embrapi na área de engenharia e tecnologia de alimentos e a gente só pode trabalhar em projetos que ou sejam de engenharia e tecnologia de alimentos ou sejam adjacentes ali, que na cadeia daquilo que a gente está gerando vai ter algum pezinho ali na engenharia e tecnologia de alimentos. Então, a gente, quando a gente foi escolhido como polo Embrapi, para a gente é uma grande felicidade assim saber que a gente é um centro de referência nessa área de engenharia e tecnologia de alimentos. E vocês vão ver no slide a seguir que isso abrange não só alimentos, como mais coisas que a gente tem, não só no nosso campus, mas no IFSP como um todo. Quem quiser saber um pouco mais, tem o site da Embrapi, embrapi.org.br. Lá vocês vão ver, são 67, se não mudou o número, polos Embrapi espalhados por todo o Brasil, nas mais diversas áreas, área de materiais, área de automação, enfim, todas as áreas ligadas à indústria, e a nossa área em engenharia e tecnologia de alimentos é única, como a Embrapi costuma fazer, ela seleciona centros de referência para ser único naquela área de atuação. Claro que vai ter algumas áreas que são parecidas ali, estão um pouco próximas, mas não são exatamente a mesma. Então, quem tiver curiosidade, embrapi.org.br. Bom, e aí eu estava falando do Polo de Inovação de Matão, que é o que a gente chama de PIN, né? Essa sigla significa Polo de Inovação de Matão, e a nossa área de concentração aí é Engenharia e Tecnologia de Alimentos, com 3 sub-áreas. E aí aqui que vai entrar aquilo que eu falei para vocês, que a gente agrega tudo que a gente tem em Matão com com as outras áreas que a gente tem em outros campos do IFSP também. A primeira sub-área que a gente tem no nosso polo é a análise de alimentos. Então, aqui, é importantíssima a participação do pessoal da área de química, por exemplo, porque no estudo de análise de alimentos, a gente tem estudo por exemplo, de gerar novas metodologias para fazer análise de algum componente específico do alimento. A gente pode fazer análises mais gerais para definir parâmetros de qualidade de alimentos. Aí entra o profissional de alimentos, o técnico, o tecnólogo, junto com o engenheiro, pensando em industrializar isso, junto com a parte química e também de como medir essas coisas, junto com a parte de biologia, de microbiologia, de como medir o que é importante para a segurança alimentar. Então, vocês vão ver que em todas as áreas, bem como em tudo que a gente fala de projeto de inovação, a gente tem possibilidades de montar equipes multidisciplinares. E isso é cada vez mais comum, isso é a visão do futuro, assim, não ser mais tão específico, não trabalhar com equipes com conhecimento tão na mesma linha. Então, vocês vão ver que as nossas áreas, elas já dizem um pouco disso, e na prática, quando vocês forem trabalhar, vocês vão também encontrar muito disso, muito dessas equipes multidisciplinares. O segundo ponto é o desenvolvimento de novos produtos, e aí aqui precisa ser ou novos produtos alimentícios, que aí vai ser o pessoal da área de alimentos mesmo, ou novos produtos a partir de resíduos da indústria alimentícia, por exemplo. Então, aí entra uma gama de possibilidades. A gente pode, por exemplo, fazer um produto químico a partir de um resíduo da indústria de alimentos. Um exemplo, por exemplo, disso que eu falei, me veio na cabeça agora.
A gente tem as indústrias aí de açúcar e álcool, são uma indústria de açúcar, é uma indústria de alimentos. Para fazer açúcar, um dos subprodutos ou um dos resíduos, né, que não é um resíduo porque ele acaba indo para a caldeira para gerar energia, é o bagaço. A gente pode usar o bagaço para, além de gerar, de queimar ele na caldeira, né, pode usar ele para fazer etanol de segunda geração, por exemplo. Na fermentação para a produção do etanol, a gente tem a geração do CO2. A gente pode usar esse CO2 para produzir ureia, por exemplo. Então, essa cadeia aí, quando a gente parte de um resíduo da indústria de alimentos, ela é enorme e pode continuar dentro da cadeia de alimentos. Por exemplo, a gente está num estudo de uma indústria de amendoim, que a pele do amendoim, que hoje eles descartam, não fazem nada com ela, ela é rica em fibra e proteínas, que é tudo que quem está pesquisando alimentos funcionais quer, né? Fibra, proteína, livre de carboidrato. Então, um dos estudos que se pensa aí é usar esse resíduo, nesse caso é resíduo mesmo, que eles jogam fora, transformar isso num novo produto. Então, é importante ter essa noção também de resíduo e subproduto, né? O subproduto é quando a gente utiliza alguma coisa que era resíduo e deixa de jogar isso no lixo para gerar um produto que não é o meu produto principal, mas eu gero alguma coisa. Resíduo é quando eu estou descartando isso, quando eu estou jogando isso fora. E aí tem uma área que é só para isso, resíduos, subprodutos, coprodutos e energia. Aí é a área mais ampla, porque ela atua desde gestão de energia numa indústria, a gente pode fazer um estudo de melhorias aí para ela gastar menos energia, e aí a gente pode incluir estudos aí para ambientais, por exemplo, para usar menos água, pode gerar, por exemplo, a gente tem aí um projeto que está em estudo aí, de utilizar óleo de fritura velho para gerar biodiesel. Essa área aqui é enorme e aí a gente pode atuar de diversas maneiras diferentes, tem muitas e muitas possibilidades para a gente atuar nessas questões aqui. A gente tem, por exemplo, um projeto aí pensando em operações unitárias, que aí é pensando em economia de energia, que é um projeto que está sendo estudado junto a essa empresa de amendoim, que é melhorar o sistema de secagem deles. O amendoim ele vem úmido, né, lá do campo, ele passa por um secador, e aí a gente está fazendo um estudo de otimização desse secador para ele gastar menos energia. Então ele entra nessa sub-área 3, e a gente vai incluir alguma coisa de olhar na qualidade do alimento, então ele vai ter uma ponte aí entre a 3 e a 1, então tudo isso está muito interligado. E aí, para quem não é de nenhuma dessas áreas, a gente tem projetos que são na interface disso tudo. Por exemplo, esse último exemplo que eu citei do secador, uma das coisas que a gente vai fazer nesse secador, que a gente pretende, né, que está em estudo junto com a empresa, é colocar um sistema de automação nesse secador. Então, ele vai medir algumas variáveis que são importantes para o processo e vai fazer alguma coisa ali de automatizada que vai fazer ele economizar energia, e aí a gente precisa de alguém para criar esse sistema de controle e automação, e aí essa pessoa não está no campus Matão, por exemplo. A gente não tem nada de controle e automação específico no nosso campus, então aí por isso que a gente precisa também dessa mão de outros campos, de pessoas de todo o IFSP aí para colaborar nessa rede que a gente está tentando criar com esse polo de inovação. E aí, no slide anterior eu mostrei o site da Embrapi, o site geral, né? Esse daqui é o nosso site do nosso polo de inovação, que é embrapi.ifsp.edu.br. Quem tiver curiosidade, dá uma entrada lá. E aí, já aproveitando, nesse site aqui, vocês vão encontrar uma aba que chama Banco de Talentos. Lá nessa aba Banco de Talentos é onde vai estar as informações que a gente está tratando aqui de agora em diante na apresentação e as informações que são importantes para vocês. E aí, o que vai ter nessa aba? O que tem para vocês, alunos, nisso tudo que eu falei, né? Nesse mundo que eu falei? A primeira coisa é a possibilidade de participar de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que são aplicados diretamente na indústria. Então, eles são contratados junto à indústria, então eles são necessariamente aplicados. Os projetos, eles são diferentes dos projetos de iniciação científica, porque
na iniciação científica, muitas vezes a gente está um passo antes, né? Então, a gente está desenvolvendo alguma coisa que tem potencial de, com algum estudo maior, ser aplicado na indústria. Não que não seja importante, é claro que é, mas aqui são projetos que, para quem está se formando em engenharia, em química, que pensa em levar aí para uma química industrial ou para alguma área que seja mais próxima da indústria, eles são projetos aplicados, né? Então, eles são desenvolvidos realmente a partir de necessidades das indústrias, então eles são projetos aplicados. E, além disso, a gente tem algumas coisas que para nós são vantagens. Por exemplo, diferente de um projeto de IC que a gente tem um aluno, a gente tem, em média, nos projetos Embrapi, 4 alunos trabalhando juntos dentro de um projeto. Então, a gente tem, ao invés de um aluno ganhando bolsa, a gente tem 4 alunos ganhando bolsa. E essas bolsas, elas podem ser, além do valor delas ser maior do que das bolsas de IC, elas são variáveis de acordo com a experiência do aluno. Então, por exemplo, um aluno pode participar, pode nunca ter feito nada, não ter experiência nenhuma, pode trabalhar num projeto, ganhar alguma experiência, depois tentar entrar em outro um ano depois, já com uma experiência melhor, e ganhar uma bolsa um pouco maior. Às vezes isso implica em alguma responsabilidade um pouco maior, mas isso permite esse caminho dentro dos projetos aí. E aí, passando para o outro item, o contato com as empresas, né? Então, o contato com as pessoas das empresas, com o jeito de trabalhar dessas empresas, com o produto, com as expectativas que eles têm de produto e de resultado de projeto, como são os processos na empresa para atingir resultado. Então, além de conhecer as pessoas de uma empresa, né? Por exemplo, eu posso trabalhar num projeto, ficar conhecido e depois isso me gerar um estágio ou um emprego quando eu me formar. Esse contato também traz um pouco desse feeling, né, de como a empresa trabalha, o que a empresa espera de mim, para eu saber como portar numa entrevista lá na frente. Então, é legal ter esse contato com as empresas e aproveitar isso como um crescimento, né, como um conhecimento, para lá na frente poder estar um pouco mais completo, né, na hora de procurar o primeiro emprego. E a outra coisa que tem de oportunidade é a trilha formativa para capacitação em soft skills, que aí aqui é onde entra aquilo que eu falei anteriormente de capacitar os recursos humanos. E aí está na moda agora usar a palavra em inglês, né? Então a gente já tem essa palavrinha aí para decifrar o que é essa tal dessa soft skills. Quando vocês fazem o curso de vocês, seja ele qual for, vocês vão ter um monte de disciplinas que são técnicas. Então, a gente vai aprender, o químico vai aprender a parte analítica ali, quem é de TI vai aprender coisas da informática, programação, etc. Quem é de alimentos vai aprender sobre higiene, operações unitárias, enfim. Então, quem é de energias renováveis vai aprender também energias renováveis, operações unitárias, desculpa, vai aprender sobre os outros tipos de energia solar, como que funciona para transformar isso em energia elétrica, enfim. Tudo isso são habilidades técnicas que a gente vai desenvolvendo, vai pondo lá no nosso currículo, que são as chamadas hard skills. O que a gente vai tratar aqui são de habilidades sociais, que são as chamadas soft skills. Então, elas não estão atreladas ao conhecimento técnico que a gente tem no dia a dia da nossa formação. A gente tem isso, às vezes, até como tema transversal, ali, digamos, por exemplo, a gente tem trabalho em grupo nessas disciplinas que ensinam a gente um pouco de relação interpessoal, de liderança, de resolver problemas, enfim, mas a ideia aqui é dar um treinamento um pouco mais próximo do que a gente tem no treinamento de habilidades técnicas que vocês têm nas disciplinas, fazer isso com as habilidades sociais. E por que isso é importante? A gente está vivendo um mundo que ele é cada vez mais dinâmico, cada vez mais multidisciplinar, cada vez mais as coisas giram mais rápido, então um conhecimento que você tem hoje é suficiente, amanhã pode não ser mais, então você precisa ter essa sacada de ver que é hora de melhorar, de ganhar um conhecimento novo, de repente de largar isso aqui para lá e pular para outra área, porque isso aqui é uma coisa que vai sumir.
Então, essas habilidades sociais, elas dizem muito disso, da interação entre as pessoas, dessa percepção do mundo, de habilidade de resolver problemas, de habilidade de se comunicar. Então, tudo isso está embutido aí nessas habilidades sociais. Nesse quadrinho aqui está um resumo disso que eu acabei de falar. E aí a forma da gente atuar nessas habilidades sociais, que a Márcia vai explicar um pouco mais detalhada para vocês, é através dessa trilha formativa que a gente pensou para vocês, que ela é feita em duas mãos aí, né? A gente tem cursos que vão ser oferecidos para vocês, e aí mais adiante a gente vai falar quais são esses cursos aí, tudo que a gente tem para oferecer, e o que a gente chama de soluções, mais um termo em inglês aí, hands-on, que seria mão na massa. Então, por exemplo, a gente quer trabalhar uma habilidade de liderança, seja para essa pessoa, para ela liderar ou para ela aprender a ser liderado. A gente vai oferecer um curso que tem alguma relação com isso, o curso realizado à distância, e dentro do projeto a gente vai passar algumas atividades para a pessoa fazer no dia a dia dela, para ela exercitar essa habilidade, para a gente forçar ela a exercitar o que precisa ser exercitado, e aí desenvolver essa habilidade social. Então, a gente passa questionários de autoavaliação. Quem já se cadastrou na trilha formativa viu que tem um cadastro, um formulário enorme para preencher, e faz entrevistas com os alunos, porque a ideia é montar isso de forma individualizada. Então, a gente colhe essas informações com vocês, sejam das respostas que vocês dão lá, dessa conversa que a gente tem com vocês, que não é bem uma entrevista, é mais uma conversa, para montar o plano individualizado de como desenvolver de quais habilidades desenvolver e como a gente pode desenvolver essas habilidades sociais. Tem uma frase que é de um economista razoavelmente famoso, né? Ele chama Peter Drucker, que diz que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Ou seja, o que a gente põe no currículo é isso aqui, né? É nossas habilidades técnicas, mas no dia a dia isso aqui vai estar presente, mas isso aqui vai estar talvez em maior valia aí, né? Então isso acaba fazendo o desempenho ser bom, a pessoa crescer na empresa, ou não ser, para ficar estagnada, ou até mesmo regredir, até ser demitida aí, né? Então, as empresas têm pensado nisso e têm olhado para essas habilidades sociais na hora de contratar também. Ainda a passo de formiga no Brasil, mas tem começado a olhar. E isso é uma coisa que futuramente pode ser um ganho também. Quem faz essa trilha formativa tem um certificado de formação em habilidades sociais que pode ser um diferencial lá na frente. E aí, só para encerrar aqui, para eu passar para a Márcia dar mais detalhes para vocês, essa é uma lista dos cursos que a gente está ofertando agora, né, que no ano de 2022 serão ofertados. Claro que nem todo mundo vai fazer todos, a gente vai indicando os cursos conforme isso que eu falei dessa autoavaliação e da nossa avaliação do que vocês podem melhorar, e aí vai até do que vocês querem melhorar, né? Então, esses cursos são os cursos que a gente tem ofertados hoje, que são professores aí do IF de Matão, mas também de Sertãozinho e de Sorocaba atualmente. Provavelmente esse número aqui de campus deve crescer, a gente tem mais professores interessados aqui, e a ideia é aumentar realmente esse rol de cursos que a gente pode oferecer. Só para listar aqui, ó, introdução oratória, aplicativos para apresentação, redação científica e de documentação, ética, empreendedorismo, visão sistêmica, negociação, gestão de projetos, relacionamento interpessoal e gestão do tempo são os cursos que a gente tem hoje. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia, que a Márcia vai explicar um pouco mais. Eu passei bem por cima aí do que é essa trilha formativa. A Márcia vai explicar um pouco melhor, mais detalhado para vocês, como que ela funciona e como que é o dia a dia, o decorrer dela aí, né? E até como que a gente faz para ingressar. Então, deixa eu voltar aqui e passo a palavra para a Márcia dar sequência na apresentação.
Bom, pessoal, antes de eu apresentar, né, colocar aqui para vocês, isso que o professor Cadu colocou para vocês, dizer para vocês que a Embrapi, né, não só para o nosso campus, mas para o Instituto Federal de São Paulo, ele foi um presente, né? Enquanto várias universidades, outras instituições, elas lutam muito para ter um polo de inovação, nós temos um e está no campus Matão. Então, é um presente muito grande para a gente. Essa parte da trilha formativa, que eu vou passar para vocês, ela é extremamente importante. Para vocês terem uma noção, nós estamos, né, para receber o MEC, a visita do MEC, tanto para o curso de Engenharia de Alimentos, quanto para o curso de Engenharia de Energias Renováveis. E a gente tem que preencher, né, enquanto coordenadora, nós temos que preencher, assim, um formulário gigante sobre o curso, e um deles, ele cita muito o que nós temos de inovador no curso. Então, a trilha formativa, né, do nosso PIN, ela é uma inovação para os nossos alunos, não só para os alunos de engenharia de alimentos, mas também para o pessoal da engenharia de energias, para o pessoal da parte de química também. Vocês viram que vários alunos, eles se encaixam, até aqui no chat, um aluno falou, eu sou aluno de engenharia de energias, né, eu posso continuar aqui? Claro que pode, não só pode como deve. Por quê? Porque, como o Cadu explicou para vocês, tem espaço para todo mundo, né? Nós temos hoje 2 projetos que já estão em andamento. O primeiro tem 4 alunos, o outro são 2 alunos, e nós temos também alunos já de engenharia de energias que está participando desse projeto, né? Então, tem espaço para aluno da pós-graduação, para aluno do ensino médio e para os alunos de graduação também. Parece que a trilha formativa é algo novo, né? É algo novo porque ele está aí, está acontecendo. Mas enquanto o Cadu estava falando, eu lembrei que há 20 anos atrás, para quem é meu aluno, né? Eu sempre comento alguma coisa sobre isso. Há 20 anos atrás, eu coordenava um curso também de Engal, numa outra instituição. E também os alunos começaram a ir para estágio, e um dos diretores, né? Eu vou citar a empresa aqui, né? Não vou citar o nome da pessoa, que é a Mabel, que é de biscoito, e que ela foi vendida hoje, nem tem mais. E eu lembro que ele me procurou, enquanto coordenador, e falou assim, olha, professora, vocês precisam fazer alguma coisa para os alunos, porque, e veio bem justo essa frase que o Cadu colocou no final, falou, porque o que mais demite numa empresa não é a falta de conhecimento técnico, e sim é a falta de inteligência emocional. O que seria? Na época me fez pensar muito, o que seria essa inteligência emocional, né? É a pessoa que ela precisa saber trabalhar em equipe, ela tem que ter empatia, ela tem que ter o olhar para o outro, ela tem que saber dividir, ela tem que saber falar, ela tem que se planejar, ela tem que organizar. Então, são todas essas competências aí que o Cadu trouxe para vocês. Então, essa trilha formativa, hoje, tem muito aluno que forma e ele paga um absurdo para poder fazer esse curso de soft skill. E a gente tem isso, vocês alunos do Instituto Federal, vocês têm isso dentro do Polo Embrapi. Então, vocês têm a chance de, além de participar, né, do projeto de pesquisa com empresas, desenvolver também as tais habilidades que são cobradas há muito tempo e hoje muito mais. Então, essas habilidades, elas vão trazer um diferencial enorme para vocês. O aluno que tem esse treinamento soft skill é ótimo para ele, como ser humano, e muito mais profissionalmente. Na hora de disputar uma vaga para estágio, uma vaga de emprego, vocês não têm noção do diferencial que isso vai trazer para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho da... O que eu abro aqui, Cadu? É a tela inteira, uma janela ou uma guia? Eu nunca sei aqui no Meet. Pode ser a tela inteira. A tela inteira? É. Tá. Vocês estão vendo aí?
Tá aparecendo, Cadu? Não, Márcia, às vezes demora um pouquinho, mas não tá ainda. Na hora que aparecer aí, você me fala. Acho que não foi, Márcia. Então, eu acho que não é a tela inteira. Tá vendo? Não apareceu nenhuma janelinha de permissão aí para você? Não, não, nada. Peraí, deixa eu sair daqui. Engraçado. Por que não aparece? Da outra vez também. Será que é uma janela? Faz o teste. E agora? Ainda não. Não? Gente, eu apanho nisso até. Documentos. E agora, não? Não. Joelmir, Oi? me ajuda. E Agora foi, agora? agora foi. Agora foi. É, sempre, não sei porque que é igual, não fiz nada diferente, mas vamos lá. Mas você chamou o cara do TI, aí o computador É sempre assim, você já reparou? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo é a trilha formativa, né, que está aqui no fluxograma. Nessa primeira etapa aqui, é o banco de talentos, que geralmente vocês, alunos, precisam se credenciar. Então, se vocês entrarem lá no nosso site, né, no MTO, vocês irem lá na Embrapi, lá tem o banco de talentos, se vocês clicarem lá, vai aparecer para vocês o link para vocês poderem aí fazer o credenciamento no banco de talentos. Aí vocês vão preencher o formulário e também o formulário de autoavaliação. Essa autoavaliação que vocês precisam fazer o preenchimento, a gente sempre pede, às vezes o aluno, ele fica com receio, né, de colocar que ele tem dificuldade, né, em algumas competências. Isso vai ficar ali, ninguém vai ter acesso, a não ser nós da equipe de formação de RH. Por que vocês precisam olhar para vocês e fazer o preenchimento com a maior sinceridade? Porque isso vai ajudar nós, que somos da coordenação, né, a equipe, a olhar para vocês e mostrar para vocês o que precisa melhorar, né? Quais são as suas competências e habilidades que você precisa melhorar. Então, isso não vai fazer com que, por exemplo, você deixe de entrar num projeto porque você preencheu esse formulário de autoavaliação. Então, vocês vão fazer o credenciamento, preencher o formulário, enviar para a gente os documentos, e aí vocês, por exemplo, foram contratados para participar de um projeto. Então, assim que vocês são contratados, aí nós do RH, a gente já vai estar lá com os documentos de vocês, e a gente vai fazer uma reunião, né, com os alunos que estão participando do projeto, e a gente vai apresentar para vocês o cronograma. Nós vamos explicar como que vai funcionar, o que vocês precisam fazer. Então, assim que vocês ingressam, vocês já começam a participar da trilha formativa. O primeiro curso que vocês vão fazer assim que vocês entram é o curso de relacionamento interpessoal. Então, a equipe, né, da formação de RH, nós achamos que seria o melhor curso para todos os alunos que já começarem, que já ingressar, tanto aluno bolsista como aluno voluntário também, que nós vamos ter o aluno voluntário. Depois o professor Geomir vai falar um pouquinho disso para vocês. Então, assim que entra, já começa a fazer o curso de relacionamento interpessoal. Vocês vão ter 3 meses para fazer esse curso ele é no Moodle, ele é online, e tem algumas atividades, né, tem vídeos, então você vai fazer esse curso durante 3 meses. Então, em 3 meses, você vai estar desenvolvendo seu projeto, com a equipe, com o coordenador do projeto, com os outros alunos, e vai fazer esse curso de relacionamento interpessoal. Terminado, após, né, 3 meses, que ele vai ser trimestral, aí a gente vai fazer um mapeamento
do relatório, né? O coordenador do projeto que você está inserido, ele vai fazer um relatório, você também vai preencher, e você vai fazer novamente uma autoavaliação. Então, você faz uma autoavaliação assim que você entra, né? Que você inicia, aí passa 3 meses, aí você vai sentir o que você teve dificuldade, né? Você teve dificuldade, por exemplo, em apresentar, em fazer uma apresentação, né, para os membros da equipe. Você teve dificuldade em relacionamento, você teve dificuldades em oratória, você teve... Onde foi a sua dificuldade? Então, você vai olhar para você, fazer uma autoavaliação, preencher novamente, e aí você vai receber aí o feedback do seu primeiro trimestre. Em cima, né, do que o seu coordenador fez o relatório, em cima da sua autoavaliação, nós, né, da equipe, nós vamos fazer um planejamento individualizado para você. Então, nós vamos fazer uma reunião com cada aluno separado, e aí a gente vai conversar e vai fazer um planejamento. O que seria esse planejamento? Aí começam as atividades hands-on, né, vai ser passado atividades para você desenvolver nos próximos 3 meses, e também um outro curso para você cursar nesses 3 meses também. Então, dependendo, né, da sua dificuldade ou o que você precisa melhorar, fala, olha, então nós vamos direcionar você para fazer esse curso e você vai desenvolver algumas atividades que serão passadas para você e você vai desenvolver durante os próximos 3 meses. Passados os 3 meses, novamente, nós vamos fazer um mapeamento, você vai fazer uma nova autoavaliação, o seu coordenador do projeto vai preencher o relatório, e nós novamente vamos fazer uma reunião e vamos fazer um planejamento individualizado e passar novas atividades hands-on para você desenvolver nos próximos 3 meses e mais um curso. Então, tudo isso vai ser de acordo com o seu, né, com o coordenador do projeto, ele enxergou em você durante todo esse tempo, o que você também, né, você vai preencher sua autoavaliação, você vai dizer para a gente quais foram as suas dificuldades e o que você sente que você precisa melhorar. Então, isso vai ser feito em mais 3 meses. Novas atividades, um novo curso. Vamos supor que você tenha aí, participa de um projeto de 9 meses, né? Então, você vai ter a oportunidade de desenvolver, aí fazer 3 cursos, de fazer atividades hands-on. Se for de um ano e meio, você vai desenvolver em 1 ano e meio. Então, vai depender do projeto que você tiver inserido. Enfim, aí você vai desenvolvendo. A cada 3 meses, até o final do seu projeto, você vai fazendo os cursos, né? A gente vai fazendo a sua autoavaliação, a gente vai desenvolvendo junto com vocês, vai fazendo os cursos até o final. Quando chega lá no final, aí você vai receber um feedback final de tudo que você desenvolveu ao longo de todos os meses que você fez as atividades hands-on, que você fez os cursos, e aí você recebe o certificado da trilha formativa e também o certificado aí do seu desenvolvimento e também da sua participação num projeto de inovação em Embrapi. Então, lá no final, que a gente vai dizer para você, vai te dar o feedback, e você também vai dizer para a gente o quanto você evoluiu, né? Ah, mas a hora que eu terminar, eu vou ser um superstar, eu vou estar totalmente desenvolvido? Claro que não, né? A gente sempre tem, vocês vão se desenvolver muito, mas a gente sabe que é um aprendizado constante, todos nós como seres humanos. Então, você vai aí, é claro que, por exemplo, tem pessoas que têm o dom da oratória, né? A pessoa, ela fala super bem. Tem gente que não tem. Então, nós temos aí, entre os cursos que o Cadu mostrou para vocês, tem a introdução à oratória. Então, você precisa treinar para você desenvolver aquilo que não é nato em você. Então, cada um de nós temos nossas habilidades, que já nascemos com ela, e outras que a gente precisa se desenvolver, que a gente precisa desenvolver ela mais. É aí que vai entrar a trilha formativa, tá? Então, é a oportunidade que vocês terão
para se desenvolver. Então, isso vai ajudar vocês demais, né? Na minha época, por exemplo, da universidade, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu fiz algum curso? Não. Pelo fato, depois, eu fui treinando, né? O fato de fazer mestrado, fazer doutorado, tornar-me, né, professora, isso eu fui desenvolvendo. Ah, hoje você é ótima? Claro que não. Eu olho para mim e falo, nossa, eu ainda tenho que desenvolver várias habilidades que eu não tenho, assim, que não é algo natural. Então, isso é com todos nós, né? Ninguém tem a expertise em todas as habilidades e competências. Então, essa é a trilha formativa que vai existir de forma paralela ao projeto que vocês vão desenvolver aí para quem estiver inserido no projeto Embrapi. Deixa eu parar aqui e voltar. Então, pessoal, isso também, né, que nós temos para oferecer e para explicar aqui para vocês. Então, além do projeto, né, que o aluno ele vai estar inserido, não só como bolsista, mas também como aluno voluntário, vai ter a trilha formativa, que vai ajudar, sim, eu estou falando não só como coordenadora, não só como professora, mas também como alguém olhando para vocês e dizendo, se vocês olharem, quando eu posto, né, para vocês, as vagas, né, olha, tem vaga para engenheiro de alimentos, para engenharia e afins, área de alimentos e afins, a parte de química. Se vocês olharem o que o mercado, ele solicita, ele sempre traz proatividade, boa leitura, né, trabalhar em equipe. Então, ele já está solicitando para a vaga todas as habilidades, tudo que a gente tem aí da soft skill. Então, eles já estão pedindo isso, eles já querem esse tipo de profissional. Então, se você já sair de uma universidade, né, com essa preparação, já é meio caminho andado. Então, eu vou passar agora. Joamir, você vai falar alguma coisa? Vou. Agora você. Depois a gente volta aí para tirar as dúvidas. Apesar dessa fala da Márcia e do Cadu, nem precisava falar, mas eu vou falar para complementar. Bom, tudo isso que foi falado obviamente, para agregar no currículo de vocês, tá? Todo dia nós vemos várias pessoas se queixando que fizeram graduação e não conseguem emprego, por exemplo. Por quê? Porque várias pessoas, vários alunos, querem apenas o feijão com arroz que a faculdade oferece. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você sai da faculdade, quando você sai da graduação, você sai numa curva. E o que você precisa? Está fora dessa curva, ser um diferencial, tá? Então, será lançado futuramente um edital para o processo de seleção simplificado para os alunos voluntários, que estabelece normas para a seleção, né, para o aluno atuar em projetos e na trilha formativa do Polo de Inovação de Matão. São candidatos aptos os discentes matriculados tanto no curso técnico, quanto na graduação, quanto na pós-graduação. Os objetivos. O objetivo principal, como eu falei, é agregar no currículo de vocês, tá? Então, objetivo, integrar o discente em atividades de inovação. Professor, mas para que eu preciso fazer um projeto, uma atividade, para que eu preciso integrar numa atividade de inovação? Porque se você olhar as disciplinas que a sua faculdade oferece, você vai ver que todo mundo que se forma com aquilo. Quando você entra num projeto, numa pesquisa, quando você entra nessa trilha, por exemplo, você vai ganhando novas habilidades, você vai se destacando. Então, o objetivo é integrar os discentes em atividades de inovação e de pesquisa, aplicadas em atividades científicas e tecnológicas. E isso serve para quê? Para aumentar o rol de qualificações que o aluno terá no final dos seus estudos. Integrar os discentes em atividades de qualificação, via atividades e cursos utilizando
a trilha, por exemplo, as metodologias de hands-on e PBL que o Cadu e a Márcia falaram, ampliar as oportunidades do discente participar de projetos em execução no polo de inovação, promover o aumento da produção científica, porque vocês vão estar lidando diretamente com pesquisa, melhorar os índices de inovação e de registro de propriedade intelectual do IFSP, proporcionar aos alunos e às equipes do projeto a integração entre teoria e prática. Os alunos, eles têm bastante prática na faculdade. Só que quando você entra num projeto desse, você adquire não só a prática, como a vivência. Por exemplo, você tem a vivência numa indústria. As indústrias, elas precisam de inovação, por exemplo. Como é que você pode inovar? Então, quando você participa de um projeto como esse, você vê de perto o que as indústrias procuram. Daí, quando você for lá na sua entrevista de emprego e o entrevistador perguntar, tá, mas qual que é o seu diferencial? Você pode falar, por exemplo, da inovação. Ó, meu objetivo é agregar na equipe de vocês, trazendo inovação. Eu já participei do projeto lá na Embrapa, com a empresa tal. Então, o objetivo é proporcionar tanto aos alunos quanto às equipes teoria e prática, a integração da teoria e da prática. Isso vai permitir que vocês tenham uma vivência na pesquisa das indústrias, desafios que as indústrias enfrentam, ou seja, vai aumentar a sua expertise. O que significa expertise? Significa experiência, especialização. Podemos enxergar a expertise como habilidade e competência que uma pessoa desenvolve e aplica com a finalidade de executar algo com maestria, seja na vida pessoal ou profissional. Antes, a gente não tinha a possibilidade de voluntários discentes, mas agora vai sair um edital para isso. Uma das vantagens de ser voluntário é que você não precisa, por exemplo, se dedicar a 20 horas, como uma pessoa que tem bolsa, por exemplo. Será oferecida uma carga, a carga será combinada no início das atividades, né, e com o coordenador do projeto, e isso dá abertura a quem tem menos tempo e alunos do ensino médio, por exemplo. Quem tiver interesse, já vai se cadastrando no banco de talentos, que a Márcia falou, e a forma de ingresso, estar devidamente cadastrado ou se cadastrar no banco de talentos do Polo. Eu vou colocar o link no chat. E o passo seguinte é manifestar interesse em atuar como voluntário, enviando um e-mail para rh.embrap, que eu vou colocar no chat também, com o assunto interesse voluntário, tá? Então, a minha fala, pessoal, basicamente era essa, tá? Tudo isso que está sendo oferecido para vocês é para agregar no currículo de vocês. Ah, mas eu quero fazer só a graduação, não quero fazer mais nada. Tudo bem, é uma escolha sua, tá? Ah, era isso que eu tinha para falar. Eu volto para o Cadu. Obrigado, Jobir, obrigado, Márcia. Realmente é isso, acho que foi bem completo, né? Falamos bastante. Eduardo, você quer complementar alguma coisa? Cadu, eu acho que não, acho que foi bem exposto aí tudo, né? Mas só queria ressaltar a importância, até do ponto que a Márcia comentou e você também, o João Miro abordou isso também, mas aqui essa questão, né, que as empresas realmente elas dão muita importância nessa questão das habilidades soft skill, né? E isso faz toda a diferença na nossa atividade enquanto profissionais dentro das organizações ou prestando serviço para as organizações. Então, realmente, isso aí é um ponto, né, que foi chamado a atenção, que realmente faz toda a diferença, além do conhecimento técnico que a gente busca dentro da faculdade. É isso aí. Bom, gente, então a gente falou bastante, passamos para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o que a gente falou, alguma coisa não ficou bem claro? Fiquem à vontade para abrir o microfone, para conversar, se quiser abrir a câmera.
Sem perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Quando não tem pergunta, ou entendeu tudo ou não Não entendeu entendeu nada. Francisco, você entendeu ou você não entendeu, Francisco? Ah, voluntário pode propor assuntos, pesquisas? O Denner está perguntando. Na verdade, é assim, Denner, não é nem somos nós pesquisadores quem propõe os assuntos. O que a gente acaba fazendo é conversar com as empresas, e aí, às vezes, as empresas trazem problemas que elas já têm para a gente, ou alguma coisa que eles gostariam de resolver ou de melhorar, e eles já têm uma ideia assim, de alguma coisa. Ou muitas vezes eles vêm para conhecer o que é a Embrapi, e aí nesse caso assim, deles não terem um problema já ali bem delineado, aí entra um pouco assim da gente dar ideias de coisas que são inovação, que ele poderia fazer, mas em geral vem mais de lá para cá do que daqui para lá. Então aí, até para pesquisador, para bolsista, para voluntário, então tudo acaba caindo mais ou menos no mesmo pacote. E aí os alunos, eles entram só depois que o projeto é contratado. Então os alunos não participam dessa parte de definir o que é o projeto, assim. Então essa coisa de propor os assuntos e as pesquisas vem mais das empresas e, em segundo lugar, dos pesquisadores. Né, Márcia e João? Isso. O João Vitor está perguntando se a gravação vai ficar disponível para ver novamente. A gente só não conversou onde a gente vai pôr, né? A gente põe no site, de repente? A gente pode pôr no site. Então tá. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma restrição para quem já tem algum vínculo empregatício? Ou não tem problema? Ô, Gabriele, precisa ter. Eu estou invadindo todas as perguntas aí, né? Quer responder, Márcia? Não, pode falar. Ô, Gabriele, dependendo se você for registrada como CLT, quem é CLT não pode receber bolsa, né? Mas se você fizer um estágio ou tiver como jovem aprendiz, assim, aí pode receber a bolsa normalmente. Quem é CLT poderia trabalhar como voluntário. E aí a única coisa que precisa casar é a carga horária de 20 horas. Então, você precisa ter 20 horas disponível para trabalhar no projeto. Então, essas seriam as restrições aí. Ah, sim, entendi. Obrigada. Tem aluno que, às vezes, ele está como jovem aprendiz, nós temos alunos que estão fazendo estágio e estão inseridos também no projeto Embrapi, aquilo que o Cadu falou para vocês, né? Então, tem que cumprir as 20 horas com o projeto Embrapi. Nessas 20 horas entra o curso, né, que vai estar disponível no Moodle, que é da trilha formativa, os horários no laboratório. Então, isso tem que ser conversado com o coordenador do projeto. Olha, eu faço estágio de manhã e eu posso estar no período da tarde, né? E aí, ver os horários certinho, porque o projeto Embrapi, ele precisa ter as entregas que a gente chama, né? Então, a cada 3 meses, dependendo do projeto, 3, 4 meses, precisa entregar. Então, a coisa tem que acontecer. Não é igual a iniciação científica que a gente fala, não, então agora, né, vamos fazer um pouquinho mais depois, que a gente entrega o relatório 6 meses, depois mais 6 meses. Então, a Embrapi tem essa parte de cumprir as entregas que a gente chama. Mas isso tudo, o fato do aluno estar fazendo estágio, ou fazendo uma iniciação científica, como o Cadu falou, como jovem aprendiz, vai depender muito mais dele, né, se ele dá conta de levar tudo, do que outra coisa. Agora, CLT, como ele disse, aí CLT já não pode mesmo. Entendi, Márcia, muito obrigada. Imagina, mais alguém? O voluntário pode ter vínculo CLT? O voluntário vai participar dos cursos? O voluntário vai participar dos cursos. Agora, o voluntário, ele pode ter vínculo CLT, porque ele não recebe bolsa, né? Então, ele pode participar. A única situação que eu vejo do voluntário
o período que ele trabalha, né? Por exemplo, às vezes ele trabalha 8 horas por dia e faz o curso à noite. Então, qual horário ele teria como voluntário, né? Então, assim, é uma coisa que eu me pergunto, mas dependendo do projeto, né, Cadu, de repente ele pode até se inserir ali, porque ele não tem, o voluntário, ele não precisa trabalhar as 20 horas, né, vamos dizer assim. Então, vai depender muito do projeto, do que ele conversou com o coordenador, do projeto, na verdade, né? Se o coordenador quiser alguém para trabalhar 4 horas por semana, por exemplo, ele pode pegar como voluntário, para cobrir uma tarde que não teria ninguém, uma manhã, e aí se a pessoa tiver essa disponibilidade... Exatamente. E outro, o voluntário vai participar dos cursos? Vai participar também. Então, ele vai fazer a trilha formativa igualzinho o aluno que tem bolsa. Então, tem essa vantagem também. E vai ser super bem-vindo, viu, gente? Todos os alunos, tanto os alunos bolsistas como aluno voluntário, serão muito bem-vindos e vão ser tratados do mesmo jeito, tá? Então, é uma coisa só. E assim, o nosso pensamento, a gente achou isso uma coisa tão legal poder oferecer essa trilha formativa, que nós estamos, a gente conversa toda semana, toda sexta-feira, buscando meios de poder oferecer para mais alunos. A gente está empolgado com isso e quer quer que vocês façam isso, porque a gente acha que é uma coisa super legal e que vai modificar vocês realmente, como profissional, como pessoa, igual a Márcia falou. Então, a gente está com essa expectativa mesmo e agora está ampliando para essa ideia dos voluntários. A gente tentou um tempo atrás colocar os alunos de IC, mas aí acabou que a procura foi muito pequena, não foi suficiente para formar uma turma que valesse a pena, né, os professores darem os cursos, mas a ideia é oferecer da melhor maneira e para o maior número de alunos possível. A Neislane, ela está perguntando aqui, né, que no caso dela, ela está recebendo seguro-desemprego. Nesse caso, se ela entrar em algum projeto, ela pode participar? Ótima pergunta. Esse é um caso novo para a gente, né? É isso que eu ia falar. Como voluntária, Neislane, eu tenho certeza. Agora, como bolsista, eu achei que o Cadu já ia saber, mas a gente não tem, né? A gente nunca discutiu isso, Neislane. Não. Mas vai ser para a gente tirar essa dúvida e trazer para vocês. A gente pesquisa. Ô, Neslane, quanto tempo falta? Porque o seguro-desemprego não são muitos meses, né? De repente, até encontrar um projeto novo, assim, dá o tempo certinho, né? Se quiser falar também, quantos meses faltam, se não, também fique tranquilo. Porque, gente, no caso dela, ela está falando que ela acabou de ser demitida. Então sinto muito, Neslane. Né? Mas aí, por exemplo, vários projetos, os projetos, eles são fechados, né? Estou usando a palavra fechada, mas o contrato deles, ele é contínuo, sabe? Então, por exemplo, fechou um em julho, depois o outro contrato em agosto, agora está para mais 2 contratos, com mais 2 empresas estão, né, para serem assinados, para o início do ano. Então, assim, vários projetos, eles vão sendo, né, assinados em tempos diferentes. Então, às vezes, o aluno ele está agora, como a Neislane, né, ela estava trabalhando, agora ela não está. Então, de repente, ela pode se inserir num projeto que está iniciando, sabe? E aí tem outros casos. Por exemplo, a Márcia citou que a gente tem 2 projetos rodando, um com 4 alunos, outro com 2 alunos. Sim. Esse projeto que está hoje com 2 alunos, ele tem uma etapa mais lá adiante que precisa de um aluno a mais. Se eu não me engano, é em janeiro ou em fevereiro, viram 3 alunos ao invés de 2. Então, por exemplo, daria para... viajando, né? Mas trabalhar como voluntário por um tempo para tentar pleitear ser o bolsista lá na frente. Ou, de repente, nos outros projetos, a gente aconteceu de ter troca de alunos. Então, um bolsista desistiu do projeto. Então, se acontecer um caso desse, já tem alguns voluntários trabalhando, com certeza quem é o voluntário ali é o primeiro da fila, se estiver trabalhando bonitinho, né? Que a gente espera que sim, normalmente está, é o primeiro da fila para pegar a bolsa do aluno que saiu, né? Então, tem todos esses caminhos aí, né?
e tudo isso. Mas aí, Neislane, a gente vai ficar devendo a resposta, mas nós vamos pesquisar e aí a gente dá um jeito de te responder. Eu respondo para ela. Ah, então tá bom. Sim, Então, eu coloco nos grupos, assim, para quem tiver interesse também, pode perguntar direto para a gente. Isso, obrigado, Márcia. Isso. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Bom, a gente, né, nós estamos à disposição de vocês, tanto eu como o professor Cadu, professor Joelmir, professor Eduardo, né? A gente está à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? Se vocês, de repente, né, lembrar, falar, nossa, eu gostaria de saber disso, aí vocês podem perguntar. Mas tem um Guilherme aqui, ele está perguntando se o aluno se cadastra no banco de talentos, mas ainda não foi chamado para um projeto, ele terá chance de fazer o curso de soft skills? Pode responder, Cadu. O curso, ele está atrelado à participação no projeto, né? Sim. Então, porque a trilha formativa ela é composta pelo curso e por atividades hands-on, que elas são dentro do desenvolvimento do projeto. Então, para o aluno fazer a trilha formativa, ele precisa estar inserido no projeto, ou como bolsista, ou como voluntário. Quem está no banco de talentos está concorrendo aí, a hora que a gente tem novos projetos sendo assinados, e a gente tem 2 agora essa semana que foram aceitos. Os coordenadores olham esse banco de talentos e aí vão buscar os alunos de lá. Mas só pode fazer a trilha formativa quem realmente já está dentro de um dos projetos, ou como voluntário ou como bolsista. Completando aqui, e o coordenador do projeto, quando ele vai, né, chamar os alunos para participar do projeto, ele pede para a equipe de RH para que a gente envie a lista dos alunos que estão cadastrados no banco de talentos. Então, o aluno que não se cadastrou, ele não vai ser chamado, porque ele não faz parte do banco. Por isso que a gente pede para os alunos se cadastrarem no banco de talentos, né? Então, se cadastrem lá, porque assim que, né, que o contrato é assinado, eles pedem a lista para a gente e a gente disponibiliza, tanto para aluno bolsista quanto para aluno voluntário. Mais alguém? Bom, Cadu, acho que devagar vai surgindo as dúvidas, né? Eles vão pensando, vão se inteirando, e aí nós estamos à disposição aí, né, de vocês, para tirar quaisquer dúvidas. E se a gente não souber, porque a Embrapi, o polo é novo, nós estamos aprendendo muita coisa ainda, tem muita coisa, novidade, né, que vai surgindo, mas a gente vai atrás para saber a resposta e passar para vocês. É isso aí. E podem mandar direto para a gente, quem tem nossos contatos, ou esse e-mail que eu coloquei, rh.embrapi@fsp, cai para qualquer um de nós aqui. E fiquem à vontade, realmente, a ideia é a maior participação de maior número de pessoas possível, e a gente fica à disposição, sempre feliz em responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Exatamente. E o aluno, por exemplo, né, que ele já busca algo mais, né? Por exemplo, nós colocamos em todos os grupos, a gente está divulgando que hoje nós iríamos falar da Embrapi, essa fala da Embrapi já foi algumas semanas, já teve, né, outras vezes. Então, a gente já nota, por exemplo, o aluno que ele já tem uma certa proatividade, né? O aluno que já tem uma certa proatividade, que ele já quer algo mais, ele participa das reuniões, né? Ele vem ver o que tem de novo, o que será que é essa Embrapi. Agora, tem aluno que ele não quer nem saber, né? Então, a gente já percebe, o aluno que não está nem aí, que ele não se interessa, ele precisa treinar essa habilidade dele, né? Entenderam? Ele já precisa começar a se interessar. Porque o aluno, as aulas, por exemplo, todas as aulas, presenciais ou remotas,
elas são as mesmas para todos vocês. Então, eu falo isso para vocês logo no primeiro ano, você olha para você e você decide qual é o profissional que você vai ser, se o curso são de 5 anos, daqui 5 anos, né, como é que você se vê? Você tem toda essa trajetória, né, universitária para formar o profissional que vai estar lá fora. Aquele profissional, o mesmo, ele não tem a chance, né? Como é que eu vou competir com alguém que está igualzinho a mim? Eu tenho que ter algo mais. Então, esse algo mais já está aí. Já está o aluno ter esse olhar, participar. Né? Esses dias alguém falou, olha, você sabe, passou, né, num desses estágios, e aí a pessoa passou por uma entrevista, um aluno nosso, tá, do Instituto, passou na entrevista, ele conseguiu o estágio, e aí eu disse, né, o que você acha que te colocou lá, né? É um aluno que participa, extremamente participativo, é um aluno que ele olha para o Instituto Federal, né, para a universidade que ele está, para o curso que ele está, e ele está sempre buscando fazer algo pelo curso. Participa de comissões, participa de eventos, ele está sempre muito participativo. Isso parece que não, mas para as indústrias, para o mercado de trabalho, isso conta muito. Às vezes eu falo, olha, coloque no seu currículo que você foi monitor, que você participou de projetos de pesquisa, ensino ou extensão, que você participou, por exemplo, ajudou a organizar uma semana acadêmica, que você participou do CONCAN, que você participou do conselho de curso, que você participou de alguma comissão que precisava de aluno. Vocês não têm noção o quanto isso conta no currículo de um aluno. Mostra que é um aluno proativo, que o aluno participa. Então, olhem para você, né, e comece a se interessar, e comece a olhar para você e construir, não só a sua parte profissional, mas a sua parte emocional também, que é o que vai ajudar muito vocês lá fora, né? Vai ser, como acho que o Joamir usou esse termo, é aquele pontinho fora da curva, né? Então, o olhar para a empresa hoje, tudo é inovação. Então, o aluno inovador também é um diferencial na indústria. Eu falo isso para vocês, gente, ó, de anos-luz de formação de alunos, né? De conhecer pessoal de empresas, de outras instituições. É bem isso que eles trazem para a gente. Então, é isso aí, arregaçar as mangas, olhar para você e seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E nós estamos aqui, né, com algo que vai ajudar vocês. Então, aproveitem, né? Aproveitem mesmo. É bem isso. Agradecemos a participação de todos. Acho que a Márcia fez um ótimo fechamento aí. Joelmir, se quiser falar mais alguma coisa, mas da minha parte, ficamos mais uma vez à disposição. Felizes de vocês que participaram e com perguntas, e estamos aqui trabalhando por vocês, né? E obrigado. Despeço-me aí, boa noite para vocês. E até a próxima, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Exatamente. Bom restinho de semana, aí, precisando, nós estamos à disposição. E para vocês aí, mais um evento, tá? Vou fazer aqui a propaganda para o pessoal da Engenharia de Energias Renováveis. Amanhã e na quinta-feira tem a semana aí acadêmica de Engenharia de Energias e estão todos convidados, tá? São 2 temas que abrangem todos os cursos do Instituto Federal, que é a parte de fermentação, né, que é a parte de usinas, que vai estar com o Fabrício na quinta-feira, eu não vou lembrar certinho o nome da palestra, e amanhã com um profissional do IF Sertão Pernambucano, que ele vai falar sobre biogás, que se encaixa em todos os cursos, os 2 temas se encaixam nos 2 cursos aí, do nosso campus, né? As inscrições estarão no site, não precisa se inscrever antecipadamente, a inscrição é na hora da palestra e vai receber o certificado. Então, fica aí a dica aí para vocês também, mais 2 aí para vocês completarem o currículo de vocês. Muito bem lembrado. Então, é isso, pessoal. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. E até mais.
Beijo. Boa semana para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Joelmir e Cadu? Cadu, a gravação? É isso que eu ia falar, fechar a gravação, né? Tá gravando ainda. É o Cadu, né, que fecha.